você ouve falar de Deus, ou você ouviu falar de Deus, ou você conhece. Tem um louvor que fala que é assim, aquele... Quem já pisou os santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E isso fala, isso é realidade. Quando a gente reconhece Cristo, é difícil a gente não se posicionar. Se a gente não se posicionou é porque a gente não conheceu a Cristo ainda. Quer dizer, a gente ouviu falar, mas a gente não reconheceu ele em nossa vida. É porque assim, é uma questão assim, a graça, se ela é verdadeira, vai ser graça mesmo. Exato. Porque a graça que não te salva de você mesmo não é uma graça, é uma falsa graça. Isso. Tem um cara que fala sobre isso, um teólogo que fala sobre isso. O que é a falsa graça, gente? A falsa graça é eu conheci Jesus, mas continuo igual. Porque não foi a graça que me salvou, foi eu que tentei me salvar. Mas se a graça me salvou verdadeiramente, ela vai me salvar de tudo aquilo que é pecado e que me tira da graça. Se a graça me salvou, então a graça vai me fazer dar os frutos da graça. Vai me fazer viver como a graça vive. Vai me fazer plantar nas pessoas o que a graça plantaria. Vai me fazer abraçar as pessoas, pegar as pessoas na mão e dizer, olha, cara, eu estou aqui fazendo isso por ti. Mas porque não é por causa de mim mesmo, mas porque aquele que é amor está em mim. Jesus está em mim, ele está me amando e eu estou amando você porque ele me ama. A graça é isso, é uma graça que provém de Deus. Esse alinhamento ele vem dos céus. E ele não vem somente da gente. Aí o que acontece? Se a graça me salva, automaticamente ela tem que salvar meu casamento, ela tem que salvar quem é casado, né? Ela tem que salvar meu namoro, ela tem que salvar o meu dinheiro, ela tem que salvar a minha boca de falar coisas erradas, ela tem que salvar, sabe, meu coração, ela tem que salvar minha língua, ela tem que salvar, sabe, as pessoas que estão à minha volta, porque é a graça, é de graça. Só que para que essa graça seja passada, para que a reconciliação, o perdão, aquilo que está travado às vezes dentro da gente seja passado, eu tenho que conectar o quê? Eu não posso ser uma mão sozinha. Aí eu tenho que conectar com o resto do corpo de Cristo, para que esse corpo de Cristo vai fazer junto comigo essa missão, entende? Que também eles receberam graça, a igreja recebeu a graça. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Não contra Amém. o igrejinha. Não contra a igreja, porque tem gente que quer ser o igrejinha, mas não existe. A igreja é nós, Isso. não é eu. É nós, é o corpo de Cristo unido. E em edificação, edificando a si mesmo, estando em unidade com a fé. E aí, o que você tem a dizer? Eu quero agora me posicionar, Luiz. Eu quero agora me encher dessa graça. E eu quero ter um nível mais profundo. O que eu tenho que fazer? Você tem que, cara, por mais difícil que seja, que às vezes a gente acha que é muito fácil, oração. É orar. É ser simples. Deus, me ajuda aqui porque eu preciso disso. Se arrepender, quando a gente se arrepende, a gente não retrocede. Esquecer do passado. O passado, muitas das vezes, ele nos atormenta. Mas a gente tem que pedir para Deus nos libertar dele. Né? E tem que cortar a ponte, né? Oi? É uma ponte que você tem que cortar fora Se aquilo te faz regredir, por exemplo, você teve um passado, você aprendeu coisas com aquele passado. O que é bom, você tira e leva pro resto da sua vida. O que você amadureceu, você leva. Agora, aquilo que te faz regredir, cara, o velho homem, velhos costumes, coisas que não agradam a Deus que tu já fez, cara, tu tem que cortar. Porque quando tem que ser firme. E tem que ser igual aquela ponte, aquele filme do Shrek que tinha uma ponte. Lembra daquele filme que aí ele cortava a ponte, puf, ela caía do lado assim, e ficava o castelo aqui, e ficava a coisa aqui. Ou seja, Deus tem que, na tua vida e na minha vida todos os dias, pra gente não voltar aquilo lá, tem que ser um caminho sem volta. Tem que andar no caminho que eu entrei em Jesus, agora estou em Cristo, e não tem mais volta. E o caminho de Cristo, ele é reto, né? Ele não faz curva. Então não tem como eu voltar atrás, porque a mulher de Ló foi olhar para trás e virou estátua. Exato. Se a gente volta olhando para trás, a gente se paralisa. Exato. Então, e se quebra, que nem a mulher se quebrou, a gente se quebra também. Então a gente tem que tomar cuidado para não voltar para aquele caminho. Como que a gente não volta para aquele caminho? A gente tem que pegar o papel, cortar. Vamos dizer que aqui é a ponte. Eu tenho que pegar essa ponte aqui e eu tenho que dividir ela no meio. E não tem mais volta, não tem mais como eu construir ela de novo. E tudo que te faz lembrar o passado, tu tem que tesourar. E aí que entra o arrependimento, gente. Porque o arrependimento, ele...
Porque o diabo, ele quer construir de novo nossa ponte com o passado e quer que os velhos hábitos voltem. Mas a gente precisa ter um coração quebrantado e arrependido para a gente pegar essa ponte, cortar ela no meio todo dia e dizer, eu quero continuar aqui, nesse lugar aqui, nesse jardim aqui que Deus me deu, nesse ambiente de paz e tranquilidade, nesse ambiente de que Deus é o centro, que Jesus é o centro, que a sua palavra é viva, que as pessoas estão me ouvindo, eu estou ouvindo elas, e que eu sou protegido das influências do maligno, porque eu estou debaixo do sangue de Cristo. Sim. E aí? E em Efésios vai falar sobre a desobediência, né? Que quando nós somos desobedientes, nós somos governados por demônios. Isso é muito real. Porém, muita gente brinca de ser desobediente. Isso dentro da igreja e fora da igreja. Quem tá fora é desobediente. A carne, né? A carne. Cara, ser governado pela carne dói. Só quem já foi governado pela carne sabe isso que eu tô falando. E conheceu a Cristo, né? Tu tinha falado ali sobre quais que são as situações, né? Que a gente tem que... as atitudes que a gente deve tomar para se manter posicionado, para se posicionar. É oração, é leitura, é comunhão. Nós temos que estar cercados de pessoas que nos levam para Cristo. A gente tem que ter isso. Tem que entender. No GA do mês passado, o tema era como andam os filhos de Deus. E o principal tema era João 15, do versículo 1 ao 5, né? Que fala sobre onde Jesus fala, eu sou a videira, vocês os ramos, quem está em mim dará muitos frutos, pois quem não está não terá fruto algum. Então a gente tem que entender, cara. O pastor Abel, quando ele ministrava essa palavra sobre os frutos, que a gente deve de reconhecer as pessoas que andam com a gente. Porque a gente não tem que ser só admirador de Cristo, a gente tem que ser seguidor dele. Exatamente. Se as pessoas que estão com a gente, Cristo habita nelas, fruto elas darão. Agora, se Cristo não habita, cadê o fruto? Não vai ter. Isso é duro. Entendeu? O Evangelho, ontem mesmo eu abri meu coração pro Samuel, para outro Samuel, gente. Eu abri meu coração para ele, eu falei, cara, quando eu decidi me posicionar, triplicou o peso em cima de mim. E eu tenho que andar com outra pessoa para equilibrar de novo. Servir a Cristo é algo muito bom, é maravilhoso. Porém, a gente se negando todo dia. Quando a gente se posiciona, irmão, vem dificuldades. A gente não pode mentir. Essa é a verdade. A dor do posicionamento, cara, dói. Só que a gente tem que lembrar que Cristo apanhou, não murmurou. Cristo foi, cara, espancado em praça pública. Ele não murmurou, ele não chorou, ele não deu um gemido, nada. Parecia que Deus não tinha abandonado mais. Abandonou ali, vamos dizer. Tava cheio, né? Ele tava com todo pensa, olha com... O maldito é aquele que foi pendurado no madeiro, né? Ele tava com toda a maldição da humanidade ali. Exato. E levou sobre si tudo. De toda a humanidade que existia naquela época e que viria, né? Então a gente tem que entender que o sacrifício ali foi enorme. Então a gente... É difícil? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, pois creis em mim, pois eu... Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Isso. E é engraçado porque o que vai nos atrapalhar nesse posicionamento também é uma coisa chamada ansiedade. Sim. Porque a ansiedade, ela atrapalha a revelação de Deus. A ansiedade, ela não é fruto de Deus, né? Nunca vai ser, né? A ansiedade, ela gera depressão.